Bom, então é o seguinte, quem foi remetido aqui agora para o YouTube, não é? Vai acompanhar aí um vídeo, né, expositor aí do grande seminário de Sérgios, né? Nós vamos então agora com o tempo, né? Agora a gente pode respirar. Agora a gente tem aqui o alívio de poder estar entre irmãos, né? Agora a gente está aqui entre irmãos. É assim que nós vamos conceber lá o nosso seminário, tá? Para quem for participar, este aqui seria o tom de uma exposição, né? Que fosse, portanto, apresentada em Sérgios, né? Essa seria talvez a forma caudalosa com que a gente iniciaria aí um discurso dessa magnitude, né? Bom, que magnitude, quem é a força que traz o que há de magnânime, não é? A magnitude de tudo isso daí é feita a magnanimidade. Porra, cara, eu tô feliz pra caralho. Olha, conheço todos vocês aí. Conheço todos vocês. No Brasil, essa coisa do cara estudar. A pessoa que estuda no Brasil, né? Ela, inclusive, ela se torna uma pessoa muito. Ela amplia muito, né? O conhecimento dela. O cientista político, né? Aquele como é que a gente fala? Aquele que se mete, né? A lidar com política filosófica, que é o nosso caso aqui, né, Cortella? Em última análise, é o nosso caso, né, Clóvis? É nosso caso, carnal. Em última análise, pelo menos, né? Lembrando aí que a gente precisa procurar aí na plateia aí o grande Giraldelli, né? Que é quem acabou aí nos passando o uso dessa expressão aí, enfim, em última análise, né? A gente tem usado largamente aí, inclusive nos textos serguianos. Bom, então eu quero acreditar que vocês aí, então, saibam como são as coisas. Eu quero imaginar que nós tenhamos, talvez, algumas afinidades nos modos de enxergar a vida, né? Claro que nós somos pessoas, as pessoas são diferentes umas das outras, cada um tem os seus costumes, os seus hábitos, mas o mundo, vamos concordar, será que a gente está de acordo sobre isso? Em função dessa globalidade aí que está o mundo, as coisas não são muito diversas, não, e aqueles homens e mulheres que são perspicazes demais, que são audaciosos demais e pretensiosos demais às vezes, eles vão atrás e com pouco tempo eles conseguem acumular um conhecimento sobre a vida muito grande, né? E aí ele acaba tornando muito autêntica, né? Hoje eu vi uma passagem bonita lá naquele filme que eu tenho o seriado aí do Karate Kid, né? Cobra Kai, eu não sei o que lá. Mas aí eu nunca gostei eu nunca quis ver esse documentário lá, esse filme, essa série lá não, porque eu não gostava muito do filme quando eu assisti quando eu era mais novo, mas aí assisti o filme hoje de novo, e aí que brilhante que ele fala, né? O oriental lá vai lá e diz pro menino, olha, se vem de dentro de você, vai ser bom, cara. É um critério aí oriental, né? Porque o menino não sabia, né? Lidar com a arte dos bonsais, né? O velho estava ensinando a ele, o sábio, né? E aí ele fechou os olhos, pediu que o menino fechasse os olhos e imaginasse o pinheiro, a árvore, né? E aí depois que ele abrisse, fizesse o que ele viu na imaginação, né? Que realizasse na prática. É o que estava falando hoje aí, um amigo nosso aí do comunismo aí, estava falando aí que tem que aliar a teoria à prática. Os caras ficam falando, gente, vamos organizar esses pensamentos.
E vamos agora colocar na mesa as cartas, né? A direita e a esquerda tem que colocar na mesa as cartas. Ora, qual que é o problema então que tá todo mundo suscitando e ninguém fala? Sobre o que realmente nós temos que conversar? Ora, sobre a propriedade privada. Eu quero saber se algum de vocês aí acha que não, que estou errado, que estou enganado. Quero ver se o Clóvis consegue me convencer de que o mais importante é saber o que é o desejo que move os homens, se o homem deseja só aquilo que ele não tem, né? Que talvez então a vida humana fosse uma frustração inexorável, né? Inexorável. Quer dizer, eu não sei se o Cortella vai me convencer de que o importante agora é discutirmos sobre ética, ou se o Giraldelli vai dizer que precisamos disso. O Giraldelli é marxista, né? Ele tem um viés marxista, ou pelo menos de Frankfurt, né? Que de alguma forma foi a continuação, né? Salvo engano aí, do marxismo. Olha, nós não temos que tratar muito. É claro que o passado filosófico nos interessa profundamente, todos vocês são conhecedores, nenhum de nós sabe, consegue recordar-se de datas específicas demais, ou mesmo de fatos, né? Que foram. Os fatos são sempre tão importantes. Se a gente assistir o Jornal Nacional, a gente vê toda a semana toda informações interessantes sobre o governo, enfim, as informações, o mundo está acontecendo aí constantemente, né? Os vídeos, as pessoas falam certas coisas e a gente escuta, fica muito impressionado e vai adiante, né? A vida segue, né? A vida segue. E aí depois você vê a fala dessas pessoas e se impressiona, falando, olha, mas como é que ele disse isso e ficou por isso mesmo? Quer dizer, não houve uma retratação. Meu Deus do céu, e o respeito? Né? É por isso que nós estamos fazendo o quê? Esse encontro, pelo amor de Deus, prestem atenção se vocês ainda, se até agora, nessa altura do vídeo, você não se convenceu ainda de que é um trabalho honesto que estou propondo aqui. E para aquelas pessoas mais otimistas e que têm visão, elas já devem, ou pelo menos que tem visão, não, aquelas pessoas que anseiam realmente por um encontro entre pessoas que comunguem, supostamente pelo menos, das mesmas bases de pensamento e poder com ela construir algo que seja realmente ou humanamente útil, né? Humanamente útil. O que é que vocês fizeram de humanamente útil até agora? Claro, a força de vocês todas aliada, né? É o que está tecendo aí o tecido cultural, né? O Bonner agora apareceu aí amarrando uma gravatinha aí. Eu não sei, o Bonner, um cara bonito desse, todo sisudo lá, e aí me aparece amarrando uma gravatinha, velho. Puta que o pariu, mano. Você é viado, porra? Se for, não tem problema não. Agora, a questão é a seguinte, e você vai entrar nesse debate que nós estamos programando aí? Seria bem-vindo, a gente quer saber, você é um cara que tem... Cara, você é uma peça fundamental da história do Brasil, né? Você é um homem, uma figura fundamental aí da história do Brasil, né? Você sabe que é, quer dizer, a gente quer saber o que você pensa. Agora, aquelas pessoas, os políticos vão ficar, por favor, vão esperar um pouquinho. Esse encontro, e prestem bem atenção vocês aí, ó, tá? Esse encontro não vai admitir políticos, não, né? Filósofos, eventualmente, que estejam ocupando cargos públicos, tampouco. Não. Esse congresso é um seminário serguiano, os moldes desse primeiro grande seminário acontece dessa maneira, tá? Com exclusividade dos pensadores ou pseudo-pensadores. A condição... o requisito essencial, né, portanto, que se exige da participação aí daquele que o desejar, né? Porque o desejo é aquilo que você não tem, né, Clóvis? Isso você não tem ainda. Então, tenho certeza que você está desejando profundamente, né? Claro, como eu anseio por isso por praticamente toda a minha vida, desde a minha juventude, né? Quando comecei lá os estudos com o Padre Dalmo, né? Com os estudos com o Padre Dalmo
na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Depois nós fomos lá para a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, né? Quer dizer, nós estamos em Minas. Bom, os serguianos nasceram aqui, mas na verdade o aterramento, a aterrissagem deles é que foi aqui no interior de Minas, ou melhor, no interior de Minas e depois se alastrando ali, enfim, para o centro. Mas, ai meu Deus, ainda hoje estava falando aqui, ó. Estava falando aqui de como nasceu aqui a Belo Horizonte, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Considerem esse pedacinho e vamos ao nosso projeto aqui. Vamos ao nosso projeto. Nós estamos muito empolgados com esse projeto, né? Nós estamos muito empolgados com esse projeto. Então, esses excessos aí são permitidos, né? São aceitos, né? São tolerados, né? O que não se pode tolerar, foi o que eu disse, né? Nós não toleraremos, né? Não toleraremos, que palavra demoníaca. Bom, não vamos tolerar, portanto, políticos, né? Políticos. Agora é a hora aí dos pensadores. E o que vai ser feito lá, né? Vamos lembrar, tem um menininho que fica nesse TikTok falando assim, ó. E aí... Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Como é que é o nome dele? E ele fica falando o nome dele mesmo, e ele pergunta pra ele mesmo assim, e aí, Juninho, por que você vai fazer isso? Ah, eu vou fazer isso por isso. Cara, e pior que cola, por quê? A sociedade ficou muito infantilizada, né? Tá muito infantilizada. Então, cola demais esse tipo de coisa, né? É fazer o quê? Então, não vamos tolerar, então, políticos, tá? Isso aí é para nós, aí, discussão séria. Isso é para discussão séria, discussão verdadeira de homens, né? Homens, não no sentido lá dos ingleses, dos vikings, né? Homens no estilo mais ateniense, né? Ou espartano. Eu gosto muito de Atenas, de Espartas, né? A grande sociedade talvez fosse a união dessas duas sociedades, né? Na verdade, elas já representavam o que acontece hoje, que é a dissociação aí da esquerda e da direita, né? São as mesmas bases que fomentavam lá, que forjavam, né? As sociedades da Grécia, né? As maiores sociedades talvez existentes até hoje, né? Atenas e Esparta, né? Uma com um poder bélico fenomenal, né? Considerado naturalmente para os seus padrões, né? da época em que existiu. E em contrapartida, a mesmíssima coisa acontecia em face de Atenas, né? Não há na história humana, já pararam para pensar nessa curiosidade? É uma coisa que me chamou muita atenção, essa reflexão, né? Há pouco tempo. Veja bem que curioso isso. De fato, não existiu nenhuma sociedade que fosse tão brilhante quanto essas aí, em termos de intelecto, né? Em termos de intelecto e em termos de poderio, né? Relativamente falando, evidentemente. Claro que nós não podemos dizer isso em termos absolutos, nem é nossa intenção fazê-lo. Nós estamos colocando em termos relativos. Do ponto de vista intelecto, basta pensar que uma boa parte da sociedade de Atenas era instruída, né, com base nos percentuais comparativos de qualquer outra época da humanidade. E a mesmíssima coisa com o poder lá dos espartanos, onde você tinha um estado formado por pessoas, né, cidadãos comuns que eram, em última análise, né, também guerreiros, né, ou, no mínimo, dominavam ou conheciam as bases mínimas do combate entre povos e nações. Quer dizer, é curiosíssimo isso daí, né? Agora, cada uma delas representa o quê? A Kundalini, que a gente tem falado. Quem não conhece aí o serguianismo, né? Vocês aí que vão participar, nós que vamos participar aí desse encontro,
vão se afeiçoando lá, assistam os vídeos, tá? Peguem a doutrina aí, basicamente, o encontro é só em novembro. Dá para vocês aprenderem aí a doutrina, os elementos básicos e entender qual é a proposta para podermos chegar a esse debate, esse seminário, esse grande seminário, né? E para que nós façamos desse seminário realmente um evento, não que seja apenas marcado na história, mas que seja efetivo para a construção, né, para que sirva para alguma coisa realmente, porque quando a gente lembra lá da Semana da Arte Moderna, né, em 1922, quer dizer, eu não sei qual foi o proveito político, me perdoe aí, algum aí intelectual que vai participar aí do nosso congresso, que queira levar essa curiosidade aí, dizer e nos dizer, né, para que efetivamente, né, em que efetivamente contribuiu a Semana da Arte Moderna. É um exemplo, né, um exemplo, né, agora, é um exemplo que fica quase que solitário, eu não vejo outros movimentos que tivessem aí uma pretensão semelhante à nossa, né? Claro que aquilo lá se estabeleceu no nível da cultura e nós aqui não temos cultura, tá? A cultura aqui é em segundo plano, a arte, né? A arte é em segundo plano, tá bom? Aqueles artistas, aqueles filósofos da arte que quiserem participar, vão esperar um pouquinho também, tá bom? Esse seminário é para aqueles que lidam com filosofia política. Agora, se você é da filosofia da arte ou de qualquer outro ramo ou departamento da filosofia, mas está preocupado porque vê na sua filosofia um eixo para a sociedade, né? E aí você quer trazer nos termos da dogmática sergiana, que é elementar, né? São as bases elementares aí do direito das proposições em teoria geral do Estado, tá certo? Para quem, então, vamos falar em termos técnicos, né? Para que todos aí os participantes já se orientem aí. Nós estamos tratando de um seminário que vai ter... O seminário, na sua etimologia, né, diz respeito ao Clóvis de Barros, que está aí acompanhando, né? Ele vai ver que etimologia significa, portanto, a origem da palavra... Eu não estou conseguindo imitar ele, não. Mas, enfim, ele gosta muito de etimologia, de origem de palavras, né? Pois bem, seminário remete a sêmen, né? Quer dizer... Muito interessante, né? A procriação, que é a germinação, né? O nascimento, né? É a origem, até mesmo, ou em última análise, da vida. Bom, esse seminário, então, ele tem esse pressuposto aí. Ele é feito com base na dogmática do direito clássica, mas, sobretudo, na teoria geral na TGE, na teoria geral do Estado, tá? Com todo o seu corpo e dogmática. É claro que você tem uma série aí de pensadores, de intelectuais, né? de didáticos, de doutos, né? Pessoas aí que constituíram realmente as bases, não só isso, ou melhor, sobretudo, né? Autores aí internacionais, né? Mas temos nacionais também, né? Na faculdade, salvo engano, eu estudei tanto no mesmo, talvez na mesma proporção, né? Tanto os nacionais quanto aqueles estrangeiros. Bom, eu tive um professor muito maluco, eu não sei se ele era até assessor de um juiz aí, ou lá da Câmara Legislativa. Meu Deus, agora eu não lembro o nome dele. Ele parecia assim até meio... Tipo, ele parecia com aquele ator de Querido Encolher as Crianças, aquele ator, o cientista maluco com óculos de fundo de garrafas, né? Ele parecia muito com ele. E era então uma figura caricata, né? Praticamente uma caricatura ambulante, né? E ele era muito nervoso para lecionar as suas aulas. Ele parece que tinha uma raiva do mundo, né? Até hoje eu não sei se ele era de esquerda, se ele era de esquerda ou de direita. Na época eu nunca soube e também nunca parei depois para descobrir. Mas figura excepcionalíssima, incrível, né? Magnânime, né? Figura brilhante, né? Que eu não sei se teria interesse aí de participar de um encontro dessa natureza. Mas porque realmente esse encontro, né, é para aqueles que estão realmente interessados, né,
e que não tem pudor, né? Não tem vaidade, aqueles que já se despiram do pudor e da vaidade. Será que você, Pondé, já se despiu da vaidade e também do pudor? Quer dizer, você acha, aos seus olhos, esse discurso aqui serguiano, feito assim, sem nenhum protocolo, ou como diria lá o nosso grande, sem cerimônia, né? Tem uma passagem lá, né? Quando Nietzsche chorou, né? Aí o José Wilker, com aquela voz dele maravilhosa, né? Falecido José Wilker, não é? Ele, eu não sei se estou pronunciando corretamente o sobrenome dele, mas Zé Wilker, né? Claro, nosso grande ator, brilhante ator, né? Essas figuras todas aí vão se reencontrar lá no mundo de Sérgios, tá? É por isso que a gente fala neles, né? E, às vezes assim, com aparência, enfim, pouco cuidadosa, né? Mas não, né? A gente tem uma convicção de que essas almas aí haverão de brilhar aí quando elas retornarem aí. Não sei se José Wilker é de Sérgios, eu não sei se ele é de Peixes. Bom, todos os piscianos, tá, são de Sérgios, são nascidos, são almas oriundas de Sérgios, para quem não sabe disso daí, tá bom? Bom, porém, há uma confederação, são os 12 confederados, então cada um tem o seu planeta de origem, né? Vem de uma constelação diferente. Essa constelação, esses 12 confederados, né, que é o conjunto dessas constelações, é porque cada confederado pode possuir mais de uma constelação, né? Isso é evidente. Então, de qualquer forma, ele é contado de acordo, né, com a sua posição, mas uma posição astronômica bem distinta da nossa, né? Na verdade, quando eles falam, né, que a Terra, na verdade, está equidistante a todas essas constelações, né? A capital, por exemplo, a Terra está à distância de Sérgios, da mesma distância que está de Virgo, da mesmíssima distância, né? Formando um círculo, certo? Foram eles que colonizaram, portanto, a Terra, né? Isso é na ficção lá dos sergianos, né? Isso faz parte da obra literária, né? Que aproveita o gancho, né, da licença poética, né? E constrói ali personagens fictícios, portanto, para descrever um mundo ideal, né? Um mundo ideal segundo a concepção deste filósofo que vos fala, né? Utópica, né? E aí a expressão literária de um autor, né? De um filósofo autor, né? Que cria, portanto, esse mito, essa história, né? Esse conto, né? Portanto, essa ficção, a fim de mostrar as bases aí de quais seriam as posturas adequadas aí para qualquer associação que fosse consciente ou sábia demais, Bom, é isso daí. Eu acho que está explicado, eu não preciso me alongar, tá certo? O recado está dado, o anúncio está feito. Aqueles que vieram lá, portanto, remetidos do TikTok, estão aqui acompanhando os vídeos, o vídeo, né, de convite, né, e de convocação aí. Nós vamos publicar em seguida um vídeo de convocação. Nós vamos elencar, né, o nome das pessoas, evidentemente, que são convidadas, né? Estão convidadas naturalmente, né? Estão convidadas naturalmente. Esse convite natural não significa que aquele que não tem o seu nome ali, né? Não significa que esse que não tem o seu nome ali no convite natural, não quer dizer que ele não possa participar, né? Basta ele entrar em contato conosco, apresentar-se, né? E enquadrar-se na categoria aí, segundo os protocolos deste encontro, tá bom? Mas aqueles cujo nome aqui figurar, né, terão cadeira cativa nesse encontro, tá certo? Terão, portanto, cadeira cativa, porque são as pessoas que
que constroem a base aí do serguianismo, né? Eu não fiz nada disso, tudo isso não foi feito com a ajuda deles. Tá mais do que na hora de nós nos reunirmos e entregarmos um só trabalho para o Brasil, né? Pensadores da direita e da esquerda, não políticos, mas pensadores, né? A gente tem debatido e construído a cultura do país, né? Vocês, eu não, até agora eu tenho me empenhado em passar aqui, né, os ensinamentos lá dos serguianos, né? Desde que me entendo por gente, tenho me ocupado instintivamente disso. Mas agora nós chegamos aí com a proposta, né? Sérgios, por fim, né, propôs que nós nos encontrássemos então, né? Sérgios propôs, enfim, que nos encontrássemos então. Sérgios propôs, enfim, que nos encontrássemos então. Então, eu acho que cumpri aí a missão, dei todo o recado, se faltou eventualmente alguma grande informação, nos perdoe, nós vamos depositá-la, né, assim que for possível, tá? E é isso, o que mais que eu posso dizer? Vamos aguardar agora o financiamento, né? Vamos aguardar aí os aportes que vão entrar aí para fim de realização aí desse projeto, né? É um aporte variado, né? A gente vai, inclusive, se quiser, nós vamos publicar o nome dessas pessoas que fizeram esses aportes aí, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas, tá certo? Se elas quiserem expressar aí a razão de ser do seu depósito, né? Nós vamos deixar, inclusive, já a conta aí, tá certo? Para mostrarmos aí que a campanha é uma campanha, portanto, que todos estão ou podem participar. É uma campanha, portanto, que todos podem participar, né? Eu diria que devem, né? Aqueles que realmente se preocupam com o país, mas às vezes, né, não tem lá uma capacidade de escutar, de parar 27 minutos para ficar ouvindo uma balela dessa, quer dizer, o sujeito, quando ele pensa assim, né, nós aqui daqueles que se simpatizam aqui pelo modo de ser e pensar, né, e eu acredito que nesse grupo aqui dos serguianos isso é quase unânime, né, nós gostamos, diferentemente de vocês, da conversa lenta, né, da conversa explicada, pormenorizada, da conversa cheia de vida, verdadeira em cada palavra, pensada em cada expressão, né? Racionalizada em cada fim ou vontade. Quer dizer, isso aí é o básico para um bom diálogo, não é? E, sobretudo, para a tentativa do encontro de uma solução mínima que fosse, pelo menos para amenizar o nosso estado político aí, atual, né? Amenizar o nosso estado político atual, né? A gente fica triste aí, mesmo com essas notícias aí de mortes, né? Inclusive do aumento aí da pandemia. Aí acontecem tragédias aí em função da chuva, né? O texto do livro de Sérgios tem um capítulo dedicado só a isso. Tá certo que ele é curtinho, mas quantos aí grandes homens? Eu estava olhando o livro do Cícero outro dia, salvo engano, do Cícero. Cara, o Cícero, quem é que lembra do Cícero, meu Deus? O jurista, o jurisconsulto romano, Cícero, meu Deus do céu, filósofo e tudo mais, poeta, matemático, gigolô, tudo mais. O cara escreveu um livrinho de poucas páginas, agora o Serguiano já está com 35 mil palavras. Nós já remetemos ele lá à academia, à Biblioteca Nacional no Rio, né? A fim de que ele fosse submetido ao registro, né? Análise de autenticidade e posterior registro, quer dizer. Mas nós estamos trabalhando aqui na primeira edição, o livro não foi lançado ainda. Agora, o serguianismo é importante, o Sérgios é importante? Olha,
vocês aí que vão acompanhar os vídeos, né? Já estava finalizando o vídeo e acabei me estendendo, hein? Mas tá bom, tá rendendo. É umas advertências aqui que a gente faz para os intelectuais aí, né, de plantão, né? Nós temos dito, né, Sérgios não é importante, importante é o sergianismo, porque o que vocês vão ver de novo e de digno lá de atenção, né? Nada disso daqui, né? É claro que nosso encontro será magnânime, porém o que está chamando lá a atenção no sergianismo, tá? Que é a doutrina, né? E diferente, portanto, de Sérgios, que é do filósofo, é o mundo do filósofo, quer dizer, o sergianismo, ele nem se posiciona a favor de Sérgios, porque Sérgios é um resultado do sergianismo. Sérgios optou pelo modo de vida coletivista de qualidade, né? A despeito do coletivismo de quantidade, a despeito do individualismo e a despeito do exclusivismo. Vocês vão entender tudo isso lá na doutrina. Agora, o que há de grande em Sérgios não foi porque eles optaram pelo coletivismo de qualidade, que é diferente do que seria o coletivismo de quantidade, que é o comunista, né? Então, portanto, vocês já fiquem sabendo de antemão, aí já tem para quem acompanha os sergianos há muito tempo, sabe muito bem que nós não somos nem de direita nem de esquerda, nem tampouco do centro, né? Nós estamos para além do espectro político, porque integramos uma outra lógica de perspectiva desse espectro, tá certo? Bom, é como se o espectro político fosse 2D e, né, os sergianos contemplassem a realidade apenas a partir de 3 dimensões, tá certo? Bom, então, se você pensa dessa maneira, você até perdi aí o fio da meada. Bom, a conversa sergiana é sempre assim, ela é entrelaçada, tá certo? Ela é entrelaçada. No fundo, a gente está falando da mesma coisa, né? Quem lida com filosofia sabe disso. Recadinhos que eu tenho que deixar aqui. Que recadinhos eu posso deixar aí? Eu acho que a sociedade vai respeitar aí, entender esse encontro, né? Há pessoas aí honestíssimas, né? Aliás, os intelectuais, nós somos poucos. A gente sabe que a gente é pouco, né? Então, portanto, a população que tenha paciência aí conosco, tá? Você que não vai se integrar isso daí, você que tá vendo que não tem pé, não dá pé para você nessa altura, não seja antipático, né? Por favor, a gente quer a sua simpatia. Aliás, eu falo bem o tempo todo, né, da humanidade, né? Quem acompanha o canal dos sergianos lá sabe disso. Ao contrário de alguns filósofos aí que ficam xingando alguns brasileiros aí, que ficam xingando o Brasil, depois se arrependem, né? O Victor mesmo fez um vídeo para dizer o seguinte: olha, eu não gosto de chamar, eu não chamo. Antigamente eu chamava, ele fala assim, ó. Como é que ele falou? Que antigamente ele chamava o brasileiro de burro. Aí ele falou que foi parando, e até agora ele não chama de burro mais. Agora ele piorou, ele chama de desgraçado, um trem assim. Alguma coisa pior que isso. Ele falou que a gente é desalentado, né? Que a gente é... que o povo, né? Nós, portanto, quem é o povo? Somos eu e você, né? A oportunidade da gente mostrar que que pode sim contribuir um pouco mais do que as outras pessoas, né? E agora a gente precisa da participação e da compreensão delas, né? É que elas acompanhem isso aí atentamente, né? Em silêncio, né? Que elas acompanhem isso daí em silêncio, esperem, aguardem o resultado disso, não creiam em nenhuma mídia que não seja divulgada dos sergianos da terra, tá? Sobre, né, a divulgação desse trabalho. Tudo lá será unânime. Quem entrar nesse congresso, nesse seminário, perceberá que o congresso terá bases de protocolos fundamentais, porém, ele será totalmente aberto lá dentro, né? Seguindo, evidentemente, os caminhos sergianos, mas tudo será feito por deliberação geral. Por deliberação geral, tá certo? Portanto, um seminário muito curioso, jamais visto nesses moldes, né? São seminários realmente que marcam, às vezes, época, né? E é uma oportunidade aí gigantesca aí para, enfim, nós aí, pensadores, colocarmos o nosso nome na história, quem sabe, não só do Brasil,
mas da humanidade, né? Porque é claro que os serguianos não estão pensando só no bem do brasileiro, né? É claro que se tem alguém achando que tudo isso é muito louco ou pretensioso demais, saibam, enfim, que o grande sonho serguiano é a paz e a satisfação de vida mundiais. A paz, a satisfação, a alegria, o bem-estar, o desejo, não só de viver, mas a vida propriamente vivida, né? Com grande prazer, com grande emoção, com grande satisfação, né? De sermos um planeta saudável, homogeneamente saudável, né? Um planeta para o qual seres de outras localidades, né, longínquas, né, de outras constelações, possam eventualmente se lançarem os seus olhares para nós, né, que possam eles, portanto, julgar, né, a partir dos seus critérios, né, quaisquer que sejam, pelo menos que nós somos uma espécie civilizada, uma espécie supostamente civilizada. Porque qualquer um que nos vira agora, né, lá de fora, né, dirá exatamente o contrário ou o oposto. Tá? O oposto é esse dissenso aí permanente da direita e da esquerda. Tá certo? E a gente mostra como isso acontece em fatores aí das profundezas da psique humana, né? E não só da psique, mas da história, que são coisas que se confundem. A psique formou na história e na cultura. Bom, essas forças, para quem conhece a doutrina, já sabe muito bem que é a força a força propriamente dita, né, o poder quase que físico ou material, e o saber, né, o intelecto, essa outra entidade, né, que é tão poderosa quanto a força, quanto a primeira, né, porém de uma natureza muito distinta, né, e complementar. Infelizmente, é isso que não perceberam ainda as pessoas, né? A humanidade. Foi isso que não percebeu ainda o planeta Terra. Quer dizer, que essas coisas aí, elas constituem a condição sine qua non, né, de reerguimento, né, e da perduração humana. Tá certo? Talvez nós tivéssemos, fica aí o gancho, né, fica aí a grande dica, e aí, em última análise, é o grande protocolo serguiano, né, a discussão sobre a propriedade privada, sendo ela o gancho para nós adentrarmos, enfim, nesse tema, né? Nesse tema aí que é ainda superior à própria discussão sobre o que seja a propriedade privada, né? Ora, se você passa a pretender, né, o aperfeiçoamento de todo o planeta, né, você está lançando os seres humanos num novo patamar. E o grande empecilho para tudo isso, aparentemente tem sido esse dissenso aí, que então passa a ser o maior objeto de trabalho do nosso seminário Serguianos da Terra. Portanto, a incapacidade de conciliação da direita e da esquerda. A incapacidade crônica de conciliação da direita e da esquerda. Eu quero começar esse seminário, né? Eu terei a oportunidade de assim começar esse seminário, né? Diante agora de mais de uma centena de pensadores sofisticadíssimos, né? Classificadíssimos, né? Eu quero, aproveitando aí os fogos de artifício que estão sendo lançados nesse momento aos céus, né? Que de lá de Sérgios eles vejam aqui esse encontro, esse grande encontro, e se regozijem, né, de terem colaborado minimamente para essa... Ai, soltem os foguetes! Estão ouvindo aí os foguetes? Que maravilha! Olha, nosso objeto, portanto, é esse, tá certo? A incapacidade crônica do mundo de conciliar, ou de pretender conciliar a direita e a esquerda. O grande problema é esse. Está subentendida, o consenso é subentendido sempre. As pessoas, não é que elas não falem nisso. O fato é que ninguém tem proposto modos disso acontecer. Ninguém está tratando disso clinicamente, cirurgicamente. E como é que isso vai acontecer se não houver esse trato?
Meu Deus do céu, vocês ficaram malucos? Será que sou eu aqui o maluco? Será que sou eu aqui? Nós vamos ficando por aqui. Serguianos da Terra. Acompanhe aí novidades aí, portanto, do grande seminário. Grande abraço.